E se a China vencesse a Terceira Guerra Mundial? Ninguém acorda esperando ouvir que o mundo mudou para sempre. Mas, em quase todos os grandes momentos da história, foi exatamente assim que aconteceu. Um dia comum, notícias confusas, informações contraditórias. E quando as pessoas finalmente entendem o que está acontecendo, já é tarde demais. Agora, imagine acordar em um mundo onde a Terceira Guerra Mundial terminou. E o país vencedor não é quem muitos esperavam. E se a China tivesse vencido a Terceira Guerra Mundial? O que mudaria? Quem mandaria? E, principalmente, como seria a sua vida nesse novo mundo? Durante décadas, o mundo acreditou que uma nova guerra global seria impossível. O medo das consequências era grande demais. Mas a história já mostrou várias vezes que o ser humano costuma subestimar sua própria capacidade de ir longe demais. Tensões econômicas, disputas tecnológicas, conflitos regionais e jogos de poder silenciosos foram se acumulando, como peças de dominó esperando o primeiro empurrão. Quando esse empurrão finalmente acontece, não há volta. Neste cenário hipotético, o conflito não começa com um grande anúncio. Ele começa com sanções, bloqueios, acusações, ataques cibernéticos, crises financeiras e alianças sendo testadas. Aos poucos, o mundo se divide. De um lado, potências tradicionais. Do outro, um bloco liderado pela China que joga um jogo diferente. Menos barulho, mais estratégia, menos confronto direto, mais desgaste silencioso. Quando o conflito chega ao fim, o mapa geopolítico não é mais o mesmo. A vitória da China não vem apenas pelo poder militar, mas por algo ainda mais perigoso: controle econômico, tecnológico e narrativo. Enquanto o mundo observa tanques e mísseis, a verdadeira guerra acontece em sistemas financeiros, cadeias de suprimentos, redes digitais e infraestrutura global. Países quebram sem um único tiro ser disparado. Moedas perdem valor, governos caem. E quando o conflito oficialmente termina, a China surge como a potência dominante de um mundo cansado, endividado e desesperado por estabilidade. A primeira grande mudança aparece na economia global. O dólar, por décadas a moeda mais poderosa do planeta, perde espaço. Em seu lugar, surge um novo padrão monetário internacional, fortemente ligado à economia chinesa. Países que desejam participar do comércio global precisam aceitar novas regras, novos acordos e novos sistemas financeiros. Quem resiste, fica isolado. Quem aceita, sobrevive. O comércio internacional se reorganiza e empresas do mundo inteiro precisam se adaptar rapidamente ou desaparecer. Mas a mudança não é só econômica. Ela é cultural. O conceito de liberdade começa a ganhar novos significados. Em nome da estabilidade global, muitos países passam a adotar modelos de governança mais rígidos, inspirados no sistema chinês. Vigilância digital, controle de informações e monitoramento da população deixam de ser exceções e passam a ser tratados como ferramentas normais de governo. Tudo é justificado com uma frase simples: para evitar outra guerra. A internet, como conhecemos hoje, também muda. Plataformas globais são substituídas por versões reguladas. Algoritmos passam a priorizar conteúdos aprovados por órgãos internacionais de controle. Não se trata apenas de censura direta, mas de algo mais sutil. O que não aparece, deixa de existir. As pessoas ainda acreditam que escolhem o que consomem, mas as opções disponíveis são cada vez mais limitadas. No campo tecnológico, a China lidera uma nova era. Inteligência artificial, reconhecimento facial, automação e cidades inteligentes se espalham pelo mundo como padrão. A promessa é eficiência, segurança e progresso. E, de fato, muitas cidades se tornam mais organizadas, mais limpas e mais funcionais.
Mas o preço disso é alto. Cada passo, cada compra, cada deslocamento deixa rastros. A privacidade se torna um conceito antigo, quase romântico. A educação também muda. Livros de história são reescritos, não de forma explícita, mas por meio de ênfases diferentes. Certos eventos são minimizados, outros são exaltados. A narrativa global passa a destacar os perigos do individualismo, os riscos da liberdade excessiva e a importância da ordem coletiva. Gerações crescem acreditando que o novo sistema mundial não só é o melhor possível, como foi a única saída para evitar o colapso total da humanidade. E onde ficam os países que perderam a guerra? Alguns se reerguem lentamente, aceitando acordos duros e abrindo mão de parte de sua soberania. Outros entram em longos períodos de instabilidade interna. Movimentos de resistência surgem, mas têm dificuldade de se organizar em um mundo hipermonitorado. Protestos ainda existem, mas são rapidamente neutralizados, não pela força bruta, e sim pelo controle de informação, crédito e mobilidade. No dia a dia das pessoas comuns, a vida parece, à primeira vista, mais segura. Menos crimes, menos crises visíveis, menos caos, mas também menos escolhas, menos espaço para discordar, menos margem para errar. Cada decisão pessoal passa a ter peso social. Seu comportamento influencia sua reputação digital. Sua reputação digital influencia suas oportunidades. Um sistema eficiente, silencioso e implacável. Alguns chamam esse novo mundo de progresso, outros de distopia. A verdade é que ele não se apresenta como um vilão clássico. Não há um grande ditador discursando em rede mundial. Não há tanques nas ruas o tempo todo. O controle vem disfarçado de conveniência, de estabilidade, de bem maior. E é exatamente isso que o torna tão difícil de questionar. Com o passar dos anos, a memória da guerra começa a desaparecer. Para os mais jovens, a Terceira Guerra Mundial vira apenas um capítulo distante nos livros escolares. Eles crescem sem conhecer o mundo como era antes. Para eles, o novo sistema é normal, natural, inevitável. Questionar esse modelo passa a ser visto não como coragem, mas como irresponsabilidade. Mas, em pequenas frestas, a dúvida ainda existe. Em conversas baixas, em fóruns fechados, em pensamentos não verbalizados. Porque, no fundo, a pergunta nunca desaparece completamente. O preço que estamos pagando pela paz é alto demais. E será que essa paz é real? Ou apenas a ausência temporária de conflito visível? A vitória da China na Terceira Guerra Mundial, nesse cenário, não cria um mundo destruído, cria algo muito mais complexo, um mundo funcional, organizado e profundamente controlado. Um mundo onde quase tudo funciona, menos a liberdade como a conhecíamos. E talvez esse seja o maior choque de todos. Não o fim do mundo, mas o fim de uma ideia de mundo. No final, a história não grita, ela sussurra, e quando percebemos que algo essencial foi perdido, já nos acostumamos demais para lutar contra isso. A pergunta que fica não é apenas e se a China vencesse a Terceira Guerra Mundial? A pergunta real é: o que estaríamos dispostos a abrir mão para nunca mais viver uma guerra? E talvez, ao olhar para esse cenário, a gente perceba que o futuro não é feito apenas de vencedores e perdedores. Ele é feito de escolhas, algumas conscientes, outras impostas, e quase todas irreversíveis. Se essa história te fez questionar o mundo que estamos construindo, se em algum momento você pensou, isso não parece tão distante assim, então você já entendeu o propósito desse canal. Aqui no Além das Aparências, a gente mostra que o futuro nem sempre chega com bombas. Às vezes, ele chega em silêncio. Se inscreva no canal agora, porque toda semana tem uma história que vai te fazer enxergar o mundo de um jeito diferente. Ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você achou.
A próxima história pode mudar a forma como você vê o que está acontecendo hoje.